Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus por este privilégio que o Senhor tem concedido a seus filhos, de estar sempre buscando nele a condução do seu Espírito Santo. Isso é importante, que nós venhamos estar cada dia buscando esse entendimento a respeito do nosso Deus. E é importante que na história de hoje, Jesus apresenta algo muito importante, o dever de orar sempre. E é importante em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus ele conta esta parábola aos seus discípulos, que diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre, nunca desanimar. Em algumas versões diz esmorecer. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhes: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com homens, olha o que permeava não me importava com homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. O Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? É importante que o Senhor conta essa parábola. Quero deixar logo bem claro que isso aqui é uma palavra deliberada. Jesus que construiu essa narrativa, ou seja, essa parábola, e ele apresenta alguns pontos importantes que ele mostra a necessidade de orar sempre e nunca a pessoa vinha a esmorecer. Então essa palavra deliberada colocada aqui, Jesus ele construiu tudo isso e ele apresenta um juiz injusto, um homem que não temia a Deus e tampouco respeitava homem algum. Mas o Senhor coloca um outro personagem nesta parábola. Ele coloca uma viúva. E essa viúva, ela tinha uma causa. E ela foi ter com esse juiz. Como o juiz não se importava com ninguém, não temia a Deus e muito menos respeitava homem algum, de prontidão ele não atendeu. De antemão ele não quis atender aquela viúva. Mas aquela viúva continuou insistindo com ele. Ela continuou indo, ela continuou cobrando, ela continuou reivindicando os seus direitos, que ele julgasse a sua causa contra o inimigo dela. E uma das coisas que me chama a atenção nessa parábola é que esse juiz perverso, iníquo, que não obedecia a Deus, que ele não respeitava homem nenhum, ele pensa algo acerca de si mesmo, que é muito difícil alguém na condição daquele juiz reconhecer algo a respeito de si mesmo. Porque o próprio juiz ele diz assim: eu não temo a Deus e eu não respeito homem nenhum, mas tampouco essa viúva ela está me importunando. Antes que me suceda coisa pior, eu vou julgar a sua causa. Observe que alguém chegar a essa posição, que é muito difícil, alguém mau caráter chegar a pensar algo a respeito de si mesmo. Porque o que nós temos visto é que
Alguém, quando é mau caráter, quanto mais você fala da falta de caráter dessa pessoa, isso não causa nele nenhum tipo de remorso, de arrependimento. Isso não leva esse indivíduo, você apontando os seus defeitos, como a sua falta de caráter até, isso não muda nada na vivência desse indivíduo. E aquele juiz, ele pensa algo acerca de si mesmo. Eu não temo a Deus. Eu não respeito homem nenhum. Mas, no entanto, essa viúva, ela está me importunando. Eu vou resolver a causa dela antes que possa me acontecer coisa pior. E aí nós vamos observar a centralidade desta palavra, o que Jesus está mostrando, assim como aquela viúva, ela foi perseverante, ela não desistiu do seu objetivo, do seu propósito, queria que aquele juiz julgasse a sua causa, então ela continuou batendo a porta, ela continuou indo ter com ele. E uma das coisas que Jesus ele chama a atenção nessa parábola, que esse juiz, ele sendo de uma péssima índole, não temendo a Deus e não respeitando homem nenhum, mesmo assim, aquele indivíduo, ele se apressou em resolver, em julgar a causa daquela viúva. E Jesus, ele fala uma coisa importante, ele diz assim: e o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo que lhes fará justiça depressa. Contudo, quanto o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. O que o Senhor está mostrando é que um juiz, com todos os defeitos que ele tinha, mas ele resolveu a causa daquela viúva. E o Senhor diz: porventura o Senhor não fará justiça aos seus filhos que orem noite e dia? O Senhor está dizendo: se um juiz, ele sendo injusto, ele decidiu resolver a causa daquela mulher, o vosso Pai Celestial que vos assiste, que vos ouvem, que vocês estão de prontidão, noite e dia orando, estão clamando a Ele, porventura o vosso Pai Celestial, Ele não atenderá a vós? Ele responderá às orações de vocês. Se um juiz se preocupou em atender, muito mais o Senhor, que é santo, que é soberano, que é Deus, que ouve a oração dos seus filhos, que está atentos os seus ouvidos ao clamor dos santos, daqueles que clamam a Ele. O que o Senhor está nos dizendo é que se nós permanecermos fiéis, firmes, orando, perseverando, acreditando, buscando a presença dEle, o Senhor vai responder às orações dos seus filhos. Porque Isaías 59, ele diz que os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não ouça, e nem o seu braço encolhido para que não opere. Isaías 43, 13 diz: antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem faça escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá?
O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Ele pode responder à oração dos seus filhos. A própria palavra de Deus, ela nos mostra que o nosso Deus, ele não dorme, ele não cochila. O nosso Deus, ele não passa nada desapercebido diante dos seus olhos. O salmista, no Salmo 103, ele diz que os seus olhos procuram os fiéis da terra. Observe que o Senhor está patente a todas as coisas. E o que o Senhor Jesus ele nos mostra, ele diz, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Achará alguém que esteja fazendo assim, buscando, perseverando, acreditando, fazendo como a palavra de Deus ela ordena que faça, cumprindo o seu papel como cristão, buscando a presença de Deus, sendo realmente sal e luz nessa geração? Porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Alguns que confiavam em suas próprias justiças, desprezavam, olha só, essas pessoas elas desprezavam os outros. Jesus ele contou esta parábola, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como outros homens, ladrões, corruptos. Olha só, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Observe que Jesus ele conta que esses 2 homens eles subiu ao templo para orar. E uma das coisas que nos chama a atenção é que eles estão em um mesmo ambiente. Mas cada um tem uma perspectiva diferente daquilo que eles estão apresentando. O fariseu ele começa a orar e ele começa a se apresentar: eu sou um homem bom. Ele diz que ele agradece ao Senhor porque ele não é como os ladrões, ele não é como os corruptos. Ele não era nem como aquele publicano que estava ali. E Jesus disse que o publicano, ele disse: Senhor, eu sou pecador. Eu não sou digno nem de olhar para ti. Então ele começa a mostrar algumas necessidades dele mesmo, suas próprias fragilidades. Ele está revelando o seu eu, o seu íntimo. E observe uma coisa, que ele diz assim: mas o publicano ficou à distância e ele nem ousava olhar para os céus, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Uma das coisas que chama a atenção de Deus, eu vou usar esse termo, é quando nós reconhecemos a nossa própria pequenez, quando nós reconhecemos a nossa condição, quando nós conhecemos as nossas limitações, quando nós reconhecemos que precisamos realmente do amor, da graça, da bondade, do perdão, da misericórdia de Deus. Quando nós nos colocamos nessa condição de servos humildes, para reconhecer a nossa pequenez e reconhecer a grandeza de Deus. E é isso que nos leva para a oração. Aquilo que nos leva para a oração não é porque nós somos mais santos do que os outros, porque assim como os outros, nós somos frágeis. Temos as nossas limitações. É por isso que às vezes umas pessoas eles oram mais do que os outros. Não é porque ele é mais santo, porque assim como os outros, ele reconhece que há uma fragilidade e uma necessidade de continuar orando. E aquele publicano, ele fez essa oração. Ele batia no peito: Senhor, eu sou pecador. Eu não sou digno nem de olhar para os céus. Mas uma coisa que me chama a atenção, Jesus disse assim: eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus,
Por quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha, quem humilha-se a si mesmo, será exaltado. Observe que essa condição que o publicano se apresentou, ele voltou para casa justificado. Então há uma necessidade de continuarmos orando e reconhecendo as nossas fragilidades, reconhecendo quem somos e reconhecer a grandeza de Deus. Jesus está mostrando para os discípulos a necessidade de orar sempre. Continue orando, continue perseverante. Não desista. Não desanime, não permita que a luta seja maior do que a tua fé. Não permita que o teu problema seja maior do que o teu Deus. Não deixe que o problema ele venha tirar das tuas forças, levar você a perder o ânimo, desistir da caminhada. Não faça isso, porque quanto maior é o desafio, maior será a tua vitória. Observe que Josué, capítulo 1, o Senhor narra ali uma história de um líder que tinha morrido e o povo estava em pranto. Mas o Senhor disse: Josué, levanta tu e esse povo e passa o Jordão. Mas ser forte, ser corajoso, porque eu serei contigo, assim como eu fui com Moisés. Mas para que tu tenha sucesso na tua vida, Josué, tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito no livro desta lei. Não te aparta dele, nem de dia e nem de noite, mas tenha o cuidado de cumprir o que está nele. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós vamos observar claramente: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esse povo orar, jejuar, se arrepender, se converter dos seus pecados, eu vos ouvirei do céu, eu sararei a sua terra, curarei as suas feridas. O Senhor está dizendo: se você permanecer sem recuar, eu vou ouvir vocês. Vocês terão possibilidade de serem vencedores, de serem pessoas que desfrutarão do que eu tenho reservado para a sua vida. Mas não desista, não. Aqui mostra o dever de orar sempre, porque a palavra de Deus ela nos mostra que nós temos que estar orando noite e dia. Paulo diz que nós temos que orar sem cessar, sem esmorecer, sem recuar, sem retroceder, porque a proposta do Evangelho, a proposta de Deus é para aqueles que perseveraram até o fim. Tiago diz: bem-aventurado é o varão que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, eu dar-te-ei a coroa da vida que está preparada desde a fundação do mundo para aqueles que o amam. O que vai te fortalecer nessa caminhada é a oração, é a palavra de Deus. É por isso que o salmista, no Salmo 119, no versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Nesse mesmo salmo, no versículo 9, o salmista ele faz uma pergunta. Ele diz: de que maneira purificará o jovem o seu caminho? Ele diz: observando segundo a tua palavra. Jeremias ele diz: Senhor, quando eu encontrei a tua palavra, eu as comi. É importante você estar com a tua vida baseada na palavra. Porque se você estiver com a sua vida baseada na palavra de Deus, essa palavra ela é alimento para a sua vida. Ela é o teu sustento, ela é o teu mantimento. É a palavra que vai ampliar a tua visão. Você vai ser conduzido por ela e você vai crescer para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe de forma poderosa. E recomendo, não desista da oração. Permaneça orando.
Acredite que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, Jesus recomenda o dever de orar sempre. Continue orando. Mas eu oro e o Senhor não atende. Continue orando. Mas eu tenho orado e não tenho tido resultado. Continue orando. Porque o que compete a você é orar, responder a com Deus. Mas se você desistir da oração, certamente você vai tardar esse processo. Continue orando. Ore a Deus com fé. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que você pedir ao Senhor, com fé, você vai receber. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, Ministério Luz do Mundo, convido a você que se inscreva, deixa lá o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu comentário, compartilhe com mais pessoas. Ajuda-nos a pregar a palavra de Deus, divulgar o reino do Senhor e abençoar mais vidas. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.